Olá, tem aluno aí? Esse vídeo é a correção das atividades do Plano de Estudo Tutorado Volume 6, quinto ano, segunda semana de História. E eu vou deixar essa capa lá no meu Instagram, com a lista dos links dos vídeos de português, matemática, geografia, história e ciências, a explicação e a correção também. Assim você não perde tempo procurando e vai logo fazer suas atividades. Meu nome é Ludmila Lima, eu sou professora, psicopedagoga, dou aula há mais de 13 anos na rede pública do estado de Minas Gerais e você me encontra pelo meu nome mesmo nas redes sociais. Unidades de medida usadas para marcar o tempo. A ampulheta, que é esse reloginho de areia, o cronômetro e o relógio de sol são alguns exemplos. As medidas de tempo são as unidades de medidas usadas para marcar o tempo. Essas medidas são formadas por padrões que podem ser encontrados facilmente no cotidiano. Quando usamos o relógio para marcar o período que precisamos nos arrumar ou que vamos levar para chegar a um determinado compromisso, estamos medindo o tempo. Os anos, meses, horas, minutos e segundos são formas de determiná-lo. Antigamente, os povos usavam o sol como mecanismo de orientação. Basicamente, entendiam que, quando o sol estava no céu, era dia e a ausência dela era noite. Foi assim que passaram a dividir o dia em 24 horas, cada hora em 60 minutos e cada minuto em 60 segundos. As unidades de medida de tempo. Usamos as horas, os minutos e os segundos para marcar o tempo e a duração de algum acontecimento ou compromisso. O segundo é adotado pelo Sistema Internacional de Medidas como parâmetro para as demais unidades. Ele serve para todo canto do mundo, fazendo com que o tempo seja marcado do mesmo jeito em qualquer lugar. O ano bissexto acontece de 4 em 4 anos. Nele se adiciona mais um dia ao calendário regular, que deixa de ter 365 dias, como o normal, e passa a ter 366 dias. Instrumentos de medida de tempo. O relógio é o instrumento que mais é utilizado no dia a dia para medir o tempo. Ele pode ser de pulso ou de parede, digital ou analógico. Durante a história do mundo, existiu vários outros instrumentos usados para medir o tempo. Veja abaixo alguns deles. Ampulheta, criada no século XVIII, é conhecida também como relógio de areia, e sua estrutura é composta por duas âmbulas. Entre elas existe um pequeno buraco por onde passa a areia que fica dentro desse instrumento. Na medida em que a areia vai caindo de uma âmbula para outra, o tempo é marcado. Clepsidra. Foi criada em 1400 a.C. e é conhecida como relógio de água. Esse instrumento usa a força da gravidade para mover a água, fazendo o mesmo movimento que a areia faz na ampulheta. Relógio atômico foi criado em 1955 e é considerado um dos relógios mais precisos já inventado. Ele usa as propriedades do átomo para funcionar. Relógio de sol. Foi criado por volta de 1500 a.C. e é um dos instrumentos de mais fácil compreensão. Ele usa a luz do sol, que reflete em uma placa, e produz uma sombra que está fixada em um mostrador. Relógio de vela. Foi criado em meados do século VIII e era composta apenas por uma vela que era marcada com vários traços e à medida que a vela ia queimando, o tempo era marcado. Relógio de pêndulo. Criado em 1656, esse instrumento utiliza o pêndulo para marcar o tempo. O balanço dos pêndulos gera energia e move os ponteiros do relógio. Número 1. Leia e analise as proposições abaixo. Também medimos o tempo quando usamos o relógio para marcar um período. 2. O ano bissexto acontece de 4 em 4 anos. Nele se retira um dia do calendário regular, que deixa de ser 366, como no normal, e passa a 365. Vamos deixar uma marquinha aqui para a gente prestar atenção nessa. O relógio de pêndulo foi criado em 1500 a.C., utiliza pêndulos para marcar o tempo. Olha aqui, relógio de pêndulo, 1656. Vou marcar esse aqui também. Os anos, meses, horas, minutos são formas de determinar o tempo.
Então, veja só, pessoal, aqui nós temos 4 afirmativas. A número 1, também medimos tempo quando usamos o relógio para marcar período, verdade? O ano bissexto acontece de 4 em 4 anos, é verdade. Nele se retira um dia do calendário, isso está errado. O relógio de pêndulo criado, a gente já viu aqui que não é essa data. Os anos, meses, horas, minutos, segundos são formas de determinar o tempo, é verdade. Então, nós temos 1 e 4 verdadeiras, né? Agora, marque com um X a única alternativa correta. Apenas 1 é verdadeira? São verdadeiras 1 e 4? São verdadeiras 1, 2 e 3? São verdadeiras 1, 2 e 4. Então, nós vamos marcar letra C. São verdadeiras as alternativas 1 e 4. Número 2. Reescreva no caderno as alternativas falsas da questão anterior, tornando-as verdadeiras. Então, vamos pegar aqui o caderno para que a gente possa escrever da forma correta. Vamos lá. Olha só. As erradas são a 2 e a 3, né? O ano bissexto acontece de 4 em 4 anos. Isso tá certo. O ano bissexto acontece de 4 em 4 anos. Ponto. Nele se retira? Não. Nele se acrescenta um dia no calendário regular que deixa de ter 365 dias como no normal e passa a ter 366 dias. Então, aqui, pessoal, nós trocamos aqui, ó, retira por acrescenta e trocamos o normal, que é 365, e como fica 366, ok? Essa aqui era a afirmativa 2. Agora, vamos ver a afirmativa... Não é a 4, é a 3. O relógio de pêndulo... O relógio de pêndulo criado em 1500 a.C., não, 1656. Vírgula, utiliza pêndulos para marcar o tempo. Pontinho. Qual dos relógios você achou mais interessante? Registre no seu caderno. Qual dos relógios você achou mais interessante? Então, você vai registrar no seu caderno o que você achou mais interessante. É uma pergunta pessoal e não tem erro. Você só vai registrar no seu caderno qual deles. De acordo com o texto, qual relógio criado é o mais antigo? E qual é o mais atual? Quais as principais diferenças entre eles? Anote tudo no caderno. Então, vamos lá, olha só. 1500 antes de Cristo é antes de 1400 antes de Cristo, né?
1500 a.C. é o relógio de sol. Então, aqui é o número 4, né? O relógio de sol é o mais antigo. E o mais novo, aqui de acordo com o texto, é o relógio atômico. Agora aqui fala as principais diferenças entre eles. O relógio de sol marca o tempo conforme a sombra se projeta e o relógio atômico usa propriedades do átomo para funcionar. E é também mais preciso. Ponto final. Releia o texto e observe as características de cada tipo de relógio. Depois, observe as imagens e relacione os nomes às respectivas ilustrações. Então, vamos lá. Letra A, ampulheta. A ampulheta é o relógio de areia. Letra A, ampulheta. Letra B, relógio atômico. Vamos com calma nessa letra B. Letra C, relógio de pêndulo. É esse aqui, olha o pêndulo. Letra C, relógio de pêndulo. Relógio de sol, esse aqui projetando a sombra, letra D. Relógio à vela, esse aqui, letra E. Relógio de pêndulo, já coloquei. Clepsidra, esse aqui, letra F. Então, esse aqui há de ser o relógio atômico, letra B. O tempo perguntou para o tempo quanto tempo o tempo tem. O tempo respondeu para o tempo que o tempo tem tanto tempo quanto tempo o tempo tem. Para se divertir, treine e recite o trava-língua. Depois, ilustre. Bom, pessoal, aqui você vai ser bem criativo e ilustrar à sua maneira. Afinal de contas, essa atividade é lúdica. Ela não tem uma correção, uma forma precisa de se fazer. Bom, eu espero que os vídeos estejam ajudando você. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Um grande beijo e até a próxima!